Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar aos senhores diz respeito à portaria da Receita Federal de número 247, de 18 de novembro, que foi publicada no Diário Oficial dia 21 de novembro. Essa portaria 247, ela revogou a portaria 208 de agosto, que trata sobre a questão dos procedimentos para a adesão ao parcelamento de débitos no âmbito da Receita Federal, débitos tributários oriundos de contencioso administrativo sob a administração da Receita Federal. Então, a portaria 208, ela já tratava sobre esse assunto, mas agora a Receita Federal, em função de alguns questionamentos que ocorreram por parte dos contribuintes, entendeu por bem revogar a portaria 208 e publicar a portaria 247. Em síntese, as regras continuam as mesmas, só essa nova portaria ela veio trazer maior clareza em alguns aspectos. Do que trata essa portaria? Modalidade de transação de débitos de contribuintes junto à Receita Federal. Transação de débitos oriundos de contencioso administrativo sobre a administração da Receita Federal. Então, dentro das modalidades de transação que prevê a portaria, são 3 modalidades. Uma delas é a transação proposta por adesão por parte da Receita Federal do Brasil, onde aqueles contribuintes que têm débitos que ainda estão no âmbito da Receita Federal, débitos oriundos de autos de lançamentos que estão impugnados, débitos oriundos de compensações que não foram homologadas e que os contribuintes entraram com manifestação de inconformidade ou até posteriormente recurso ao CARF, e débitos de retificações que a Receita não concordou e os contribuintes estão discutindo as retificações. O contribuinte apresentou uma retificação de uma DCTF reduzindo o débito de imposto de renda, vamos supor, de 500 mil para 300, e a Receita não concordou com essa redução. O contribuinte está discutindo no âmbito administrativo a validade dessa redução. Então, todos esses débitos que são oriundos de contencioso administrativo, a Receita agora abre uma janela para que os contribuintes façam negociações. Então, num primeiro momento, existe a possibilidade da Receita apresentar para os contribuintes uma proposta de negociação para adesão, ou com desconto de multa, de juros, ou apenas, muitas vezes, prazo para pagamento, em vez de 60 vezes, que seria o normal no parcelamento ordinário ou no simplificado, um parcelamento de até 100 vezes ou 120 vezes. Então, a primeira possibilidade de transação é a proposta pela Receita Federal. Depois, a transação individual, proposta também pela Receita Federal, onde ela vai mandar para cada contribuinte uma proposta de negociação. E essa proposta individual iria para a caixa de correspondência do contribuinte ou via correio. E, por último, seria a possibilidade de cada contribuinte fazer uma proposta individual de transação para a Receita Federal. O contribuinte, perante a Receita Federal, apresenta um pedido de negociação, pedindo os descontos que ele gostaria de ter e as condições de pagamento e o porquê que teria direito a esses descontos. Então, essa portaria, que já tinha entrado em vigor a partir de 1º de novembro, né? Mas agora, com essa edição da nova portaria 247, por certo vai se estender por um tempo mais. Em termos de condições para negociação, o contribuinte, ao fazer uma proposta de adesão, ou a Receita mesmo propor, ele vai ter ali condições de pagamentos de parcelas mínimas, né? Os descontos a serem concedidos, né, dessa dívida, o pagamento do débito, qual é o prazo, né? E
a flexibilização, substituição de garantia, quando tiver questões de arrolamento de bens, também o contribuinte vai poder pedir a substituição. Então, são todas essas negociações. E existe também, né, a possibilidade daqueles contribuintes que são considerados, os créditos tributários são considerados de difícil recuperação, a possibilidade do contribuinte pagar parte do débito com a utilização de créditos fiscais decorrentes de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Nesse caso, o contribuinte ele poderá, inclusive, liquidar até 70% do débito com esses créditos decorrentes de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. A Receita Federal tem alguns limites, né? Aqueles contribuintes que são considerados créditos de difícil recuperação, eles poderão ter a redução de até 65% do débito, limitado ao valor do original, então o valor principal não sofre redução, salvo se ele for considerado de difícil recuperação. Quando for utilizado o crédito de prejuízo fiscal, aí sim, o crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, ele pode também reduzir também até o principal. Então, em termos de parcelamento, né, nós temos assim, atualmente, quais são os contribuintes que podem propor transação para a Receita Federal? Diretamente, apresentar um processo, apresentando as suas condições de pagamento, prazos e descontos. Os contribuintes que têm débitos superior a 10 milhões de reais. Então, aqueles contribuintes que têm débito objeto contencioso administrativo fiscal superior a 10 milhões de reais, eles podem apresentar uma proposta para a Receita Federal de transação. Lá nessa proposta vão apresentar as condições de pagamento, parcela mínima, prazo e os descontos desejados. Os devedores que estão em recuperação judicial ou em processo de falência também podem apresentar proposta para a Receita Federal, as autarquias e fundações também e os estados também. Depois, o que nós temos? Aqueles contribuintes que têm dívidas superior a R$1 milhão e inferior a 10 milhões de reais. Esses contribuintes, a Receita Federal, a portaria possibilita que eles podem aderir à transação individual simplificada. E essa transação individual simplificada, ela só tem validade a partir de 1º de janeiro de 2023. Significa dizer que aqueles contribuintes que têm débitos inferior a 10 milhões de reais e superior a 1 milhão, e quando a gente fala em débitos, a gente está falando do montante do débito consolidado, né? Principal, multa e juros. Então, os contribuintes que têm débito superior a 1 milhão de reais e inferior a 10 milhões, eles só vão poder propor transações individuais para a Receita Federal a partir de 1º de janeiro de 2023. E os contribuintes que têm débitos em montante inferior a 1 milhão de reais, esses vão ter que aguardar as propostas da própria Receita Federal. Não há possibilidade de fazer transações individuais. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esse. Fiquem na sequência com o colega Luiz Antônio e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto diz respeito às importações da indústria amparadas pelo diferimento do ICMS. É que agora ficou permitido o diferimento do ICMS aplicado sobre as importações de mercadorias realizadas em aeroportos internacionais localizados em outras unidades da Federação. O regulamento do ICMS permite a importação de mercadorias de indústrias localizadas no Rio Grande do Sul que atendam às condições previstas no regulamento, especialmente, dentre muitas outras, que o desembaraço aduaneiro ocorra no estado do Rio Grande do Sul e as mercadorias não possuam similar fabricado no nosso estado do Rio Grande do Sul, conforme definidas em lista editada pela CAMEX ou conforme declaração emitida
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. A entidade promove a declaração da inexistência de similaridade gaúcha. A alteração promovida agora possibilita algo que até então não era admitido pela legislação gaúcha, ou seja, o benefício do diferimento para mercadorias desembaraçadas em outras unidades da federação, ainda que seja somente quando realizada através de aeroportos localizados fora do estado gaúcho. Outro assunto está vinculado a uma alteração regulamentar publicada no dia 25 envolvendo o Fundopem, quanto ao cálculo das médias dos valores declarados nos respectivos projetos do incentivo. Em caráter excepcional para os empreendimentos em andamento no início da pandemia do coronavírus, que tem um decreto de concessão publicado até 19 de março de 2020, sem termo de ajuste em vigor, para a apuração de faturamento bruto de ICMS incrementais, poderá ser adotada, então, mediante requerimento da empresa, sistemática diferenciada para o cálculo das médias dos respectivos valores, desde que a solicitação seja aprovada pelo GAT, o Grupo de Apoio Técnico do Fundopem. O termo de ajuste seja assinado até 31 de dezembro de 2022. E a sistemática diferenciada poderá ser aplicada no máximo até o 36º mês, contados a partir da assinatura do termo de ajuste. Essa medida excepcional, trazida pelo Decreto 56.747, agora do dia 25 de novembro, foi aprovada em função das distorções causadas nas atividades das empresas em virtude da pandemia do coronavírus, sendo que estabelece ainda outras regras que devem ser observadas pelos contribuintes beneficiários do Fundopem Integrar RS. Relativamente ao ICMS substituição tributária dos produtos farmacêuticos, também tivemos a publicação do Decreto 56.743 no dia 23, e ele atualiza percentuais de margens de valor agregada e revoga dispositivos relacionados à base de cálculo para débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos. As novas margens de valor agregada para produtos farmacêuticos, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2023, são 65,60% nas operações internas, 75,57% nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12% e 91,53% nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%. Assim, os contribuintes que realizam operações com produtos farmacêuticos, distribuidores, laboratórios, que são substitutos tributários do ICMS, devem observar estas novas margens de valor agregada, os MVAs, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando o cálculo não for o valor correspondente ao preço final a consumidor único ou máximo, fixado por órgão público competente, ou ao valor correspondente ao preço médio ponderado a consumidor final, o chamado PMPF. Ainda na área de produtos farmacêuticos, tivemos a atualização da lista de fármacos e medicamentos com isenção do ICMS, quando destinados a órgãos da administração pública, tudo nos termos do Decreto 56.745, agora do dia 23 de novembro. Continuando, foi publicada uma alteração no prazo de recolhimento do ICMS incidente nos combustíveis, devido pelas refinarias de petróleo, especificamente para o vencimento do dia 25 de novembro, que passa para o dia 10 de dezembro de 2022, isto é, o prazo para o pagamento da parcela do ICMS devido pelas referidas refinarias ou por suas bases e por CPQ, relativamente às saídas promovidas no mês de novembro de 2022. Por último,
A Secretaria da Fazenda divulgou o valor da unidade de incentivo do Fundopem para o mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 32,30. Então, as empresas beneficiárias do Fundopem devem observar no mês de dezembro, então publicação antecipada, este valor da UIF, R$ 32,30. Então eram estas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Fiquem agora, então, com o colega André, que vai tratar de matérias previdenciárias. Bom dia a todos. Quem acompanha semanalmente o painel tributário da CCA Bernardon deve ter reparado a minha ausência nas últimas 2 semanas, pois parece que o governo federal, no período pós-eleições, está mais econômico na edição de novos atos na área previdenciária. Nesse período, tivemos basicamente a divulgação pela Caixa Econômica Federal da atualização das versões dos seguintes manuais: o Manual de Orientações para os Recolhimentos Mensais e Rescisórios do Fundo de Garantia e das Contribuições Sociais, que dispõe sobre os procedimentos pertinentes à arrecadação do Fundo de Garantia. O Manual de Orientações e Regularidade do Empregador, que dispõe sobre os procedimentos pertinentes à regularidade do empregador junto ao Fundo de Garantia, a concessão do certificado de regularidade do Fundo de Garantia, o parcelamento de débitos de contribuições devidas ao FGTS, o parcelamento de débitos de contribuição social, a regularização de débitos dos empregadores por meio da Guia de Regularização de Débitos do Fundo de Garantia e a regularização do débito protestado. E também do Manual de Orientação para a Retificação de Dados, transferência de contas vinculadas e devolução de valores recolhidos a maior a título de Fundo de Garantia. Cabe ressaltar que todas as novas versões dos referidos manuais já estão disponibilizadas no sítio da Caixa Econômica Federal. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.